Olá, ouvinte, bem-vindo ao Gato Preto Cast. Esse que é o nosso espaço aqui de discutir textos, ideias e os temas que foram escolhidos lá no começo do ano por vocês, pelos nossos ouvintes. Vou lembrar aqui que a gente está discutindo um tema por mês. O tema desse mês agora é ciência e tecnologia, e eu estou aqui, então, eu sou a Patrícia Silveira, eu estou aqui com o Carlos Aguena e o Everton Godoy para a gente discutir, falar um pouco sobre esse tema. Cada um trouxe um texto para embasar a discussão, mas a gente nunca fica por aí, a gente sempre alça voos um pouco mais altos, a gente conversa um pouco sobre tudo, quem nos acompanha já sabe como é que funciona. Então vem com a gente, vamos conversar hoje sobre ciência e tecnologia. Eu vou começar trazendo os meus textos, porque, na verdade, hoje eu resolvi trazer mais de um, e eu vou explicar por quê, o que aconteceu. A gente ia falar sobre ciência e tecnologia, e a minha área não é tanto essa, né? Eu sou de humanas, eu sou do texto, gente, muito mais. Então, eu falei, o que eu vou trazer, né? Fiquei pensando. E eu resolvi, falei, já que a gente está falando de ciência e tecnologia, eu falei, vou perguntar para o ChatGPT que contos ele acha que são mais famosos, que falem sobre ciência ou tecnologia, enfim, que abordem esse tema. Contos brasileiros que falem sobre isso, eu queria saber, né? Beleza, perguntei para o ChatGPT e ele me trouxe uma lista de alguns autores e títulos de textos, e eu fui atrás para procurar. Gente, o ChatGPT alucinou muito. Várias referências que não existiam. Gente, inventou nome de autor, inventou nome de texto. E eu ia atrás e não achava. Falei, gente, não é possível, tem uma coisa estranha aí. E procurei e não achava. E aí eu voltei no ChatGPT e falei, chat, cadê a referência? Me passa os links dos textos que você indicou. Aí vem a resposta do ChatGPT. Eu acho que eu me equivoquei e tal. É engraçado que fala como se fosse uma pessoa, né? Você conversa como se fosse uma pessoa com você, né? Eu acho que eu me equivoquei, não sei o quê. Eu falei, tá. aí eu pedi, então, tá. Me manda alguns textos do Machado de Assis, só para eu estava fazendo experiência mesmo. Me manda alguns textos do Machado de Assis que ele fala sobre esse tema. Vamos ver. Aí ele me indicou alguns textos e eu tinha um lá que eu não conhecia, que chama O Segredo do Bonzo. Nunca tinha lido esse texto. E eu falei, me faz um resumo do texto para ver se realmente tem a ver, né? Ele fez o resumo do texto, achei interessante, falei, ok, então vou ler esse. Aí fui ler o texto do Machado de Assis. É um conto, indico, super rapidinho de ler, tranquilo. A linguagem é aquela machadiana, não é tão simples. Tá? Nesse conto, especificamente, ela está até mais rebuscada, eu acho, mas é um conto rapidinho de ler, não tem grandes segredos. E eu li o conto, gente, e o que eu percebi, além de tudo, que o resumo do ChatGPT também estava errado. O resumo que o ChatGPT fez para mim do conto do Machado de Assis não tinha nada a ver com... Quer dizer, não é que não tinha nada a ver com o conto, tinha, mas ele inventou uma ordem diferente do texto. Ele inventou argumentos que não existiam. E eu falei, caramba, isso é muito sério, né? A gente precisa estar muito atento, ainda mais na escola, hein, gente, né? A gente está aqui conversando com educadores, né? O nosso público aqui é você que é professor, aí você que é profissional da educação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito, muito, muito atento, né? E aí eu achei isso, assim,
me chamou muita atenção, né? Eu falei, bom, então eu vou buscar textos acadêmicos para entender um pouco mais sobre essa questão das alucinações, como é que isso está influenciando na produção da ciência, principalmente, porque a gente está usando a inteligência artificial na produção acadêmica. Como é que isso está funcionando? Aí eu achei um texto que eu achei tão curioso também, gente. Vamos lá. Os autores são Lívia Ingleses Barcelos e João Pedro Albino. É um texto para a revista Aracê, cujo título é Desinformação e Inteligência Artificial, Impacto das Alucinações na Utilização do ChatGPT para a área acadêmica. E é isso, o texto vai falar sobre isso mesmo, enfim, a conversa é sobre isso. Eu tenho algumas questões para falar sobre esse texto específico, mas antes disso, eu quero passar um pouco a bola para os meus colegas aqui e saber de vocês. Já aconteceu isso com vocês? O ChatGPT já alucinou com vocês? Olá a todos, eu devo confessar que eu não sou um frequentador, um usuário do ChatGPT, mas eu tenho ouvido muito, assim, comentários nesse sentido que a Patrícia trouxe, né, que o chat ele alucina, a gente precisa sempre estar verificando, né, a veracidade, a consistência do que ele nos traz. E eu não sei, ouvindo o que a Patrícia tá relatando para a gente, não sei, até é interessante entender melhor o que acontece internamente para que ele faça isso, né? Eu acho que seria uma coisa bastante importante de ser de conhecimento de todos, assim, né? O que articula, assim, informações erradas, equivocadas? O que gera isso lá dentro, né? Isso eu não saberia dizer, né? Olá, ouvintes. Uma questão interessante da gente pensar sobre o ChatGPT ou outras inteligências artificiais generativas é a forma como a gente, vamos dizer assim, estabelece a comunicação, porque o ponto principal ele vai interagir com os comandos que nós passamos para eles através dos prompts. Então, quanto mais específico, quanto maiores os detalhes que a gente fornecer, isso vai facilitar vamos dizer assim, é muito complicado porque é algo, apesar que a gente vive um momento que algo de 2, 3 anos atrás não parece novo, mas se a gente pensar no desenvolvimento da sociedade como um todo, assim, e o tempo que essa ferramenta ela está disponível é um tempo muito curto. E é uma ferramenta que ela está vamos dizer assim, em constante aperfeiçoamento e ela aparece a princípio como sendo algo extraordinário, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa propaganda, esse alarde, que sim, tem muitas coisas interessantes que a IA generativa ela pode fazer, mas é uma questão também muito importante da gente observar, são os modelos, porque existem diversos modelos, existem modelos específicos para, vamos dizer assim, a construção de uma imagem, a construção de um vídeo. Tem a diferença de você utilizar uma IA com uma versão Plus, aí que normalmente você vai ter uma mensalidade que você vai pagar, ou uma versão gratuita, mas principalmente a questão de como você faz a solicitação. E sempre, muito importante, verificar ou checar em outras fontes confiáveis, se aquela informação que a inteligência artificial apresenta, ela de fato condiz com o que você está buscando. Mas Everton, na experiência da Patrícia, a pergunta foi muito clara.
E aí é interessante pensar que muitas vezes para um diálogo humano, a pergunta ela está muito explícita. No diálogo humano-máquina, a pergunta ela precisa seguir alguns parâmetros. Inclusive, hoje é muito comum o pessoal falar na questão da engenharia de prompt para IA. Então, quando você vai fazer uma pergunta para IA ou fazer uma solicitação, você primeiro, uma das principais dicas, primeiro define qual o papel que essa IA vai exercer. Porque se você não dá um contexto, ela vai buscar em qualquer lugar. Aí, por exemplo, para refinar um pouco essa pergunta, você quer um texto, algo sobre literatura, sobre poemas, crônicas brasileiras. Então você define lá primeiro. Você vai atuar como um professor universitário especialista em literatura brasileira do século XX. Então, primeiro você vai falar para a inteligência artificial generativa como ela vai atuar. Depois você vai especificar o tipo de texto, ou pode colocar qual o intervalo de período que você quer esse texto. Uma outra questão que você já pode determinar, muitas ferramentas de IA, elas já permitem você escolher se ele vai buscar na internet como um todo, se vai buscar só nos dados que ela foi treinada, ou se você vai colocar uma lista de texto ou pedir para pensar em uma biblioteca específica, e aí você vai formatando o prompt, dizendo onde ela vai buscar para trazer essa informação. E outra questão muito importante é meio que validar como você quer essa resposta. Então, poderia colocar, eu quero essa resposta contendo o título, o autor, ano de publicação, editora que publicou, e já de início pedir o link onde eu consigo informações sobre essa obra, ou link onde eu posso encontrar o texto, coisa assim do tipo. Então, quanto mais você detalha o pedido para inteligência artificial, melhor tende a ser o resultado. Então, isso pode fazer com que a alucinação, ela... Everton, mais uma pergunta. E no caso do resumo distorcido do Machado de Assis? Uma das questões importantes é saber qual foi essa base que a inteligência artificial está utilizando. Inclusive, alguns modelos, hoje, você tem, por exemplo, no Gemini, se você está fazendo uma pergunta mais voltada para matemática ou para programação, tem a versão dele que atua melhor para resolver esse tipo de situação. Uma questão que aí é muito importante, se vai se tratar do resumo de um texto, é você fazer o upload para a plataforma ou indicar o link onde tem o texto na íntegra e solicitar o resumo. Eu fiz isso. Você colocou o texto... Eu coloquei o meu link no texto. E ele alucinou mesmo assim. Alucinou. Existe, mas eu entendo o que você está falando. Realmente, eu acho que tem uma coisa assim. A IA realmente é uma coisa muito nova. Existe uma miríade de modelos, existe mil maneiras de usar. A gente meio que está de cobaia na história, assim, né? A gente não sabe muito como usar, porque a gente mal sabe como é que funciona direito. E a gente está aí, né? Vamos usando, vamos fazendo, vamos... E a coisa está se fazendo junto com a gente também, né? E também com a nossa interação, né? A nossa interação também está construindo a coisa, Sim. né? E aí tem uma questão muito interessante de pensar que nós estamos interagindo e construindo, e é algo que, desde o início, alguns pesquisadores mencionavam esse problema, que é a quantidade de informação que, já nos últimos anos,
está sendo produzida por inteligência artificial. E quantas dessas produções realizadas por inteligência artificial estão circulando já na rede e podem estar sendo utilizadas para alimentar novos modelos ou as atualizações desses modelos. Então, que assim, a não ser que a gente tenha acesso, faça um estudo mais aprofundado de como foi a base de treinamento de cada modelo de IA, e vai surgindo um a cada semana praticamente, aí a gente não consegue saber, mas é muito provável que alguns dos conteúdos, muitas vezes, principalmente quando se tem uma busca na internet, pode ser que utilize de textos que foram também criados por uma outra inteligência artificial. E tem uma questão que a gente nunca vai saber também, que é assim, tá bom, a gente tem que acreditar que esta IA é melhor nisso ou é melhor naquilo. Para quem é leigo, você não tem muito como conferir isso. Como que de fato a coisa... Porque também é muita informação. Sim. Como é que a gente vai dar conta de conferir tudo? Não tem como. Então a gente meio que fica na mão, assim, né? E é engraçado que isso conversa com o texto, com o conto do Machado de Assis, que o próprio ChatGPT indicou, que é o Segredo do Bonzo. Que justamente ele fala sobre... Claro que ele não fala sobre inteligência artificial, porque, né, o Machado de Assis nem sonhava que isso podia existir, mas, enfim. Ele conta a história de uma pessoa que inventou um método... na verdade, não é que inventou o método, mas ele meio que faz uma anedota como se a pessoa tivesse inventado um método de enganar as outras pessoas pelo argumento da autoridade. Então, assim, o cara meio que inventa esse método, passa esse método para outras pessoas e começa a testar. E ele mesmo começa a fazer alguns testes pela cidade e ele convence os amigos dele, não, faz você também, vê aí como é que funciona e tal. E aí os amigos dele também começam a ter êxito em enganar as pessoas e fazer as pessoas acreditar em coisas completamente absurdas do tipo, tem um cirurgião, por exemplo, que resolve uma questão que as pessoas estão tendo muito naquela época, naquela cidade fictícia, que é ter um problema no nariz, que o nariz começa a ficar grande. Aí o cirurgião inventa que é só a pessoa ir lá e arrancar o nariz e botar um nariz inexistente, um nariz que é conceitual, e que não importa se o nariz é conceitual, porque o nariz está ali e ele vai funcionar igual o nariz como todo mundo tem. E aí as pessoas começam a acreditar no cara e começam a tirar o nariz. É divertida a história. E aí, o cara é um cirurgião renomado, como é que as pessoas não vão acreditar? Entende? Então, assim, isso aqui, o Machado de Assis discutindo lá o argumento da autoridade, e a gente aqui hoje tendo que acreditar que não, o ChatGPT vai me dar a resposta. Não é tendo que acreditar, mas a gente acaba acreditando, né? Porque, de uma certa forma ou de outra, puxa, é uma inteligência artificial que vai me resumir as informações que estão aí disponíveis, miríades de informação, e vai fazer muito bem, porque é uma grande tecnologia. Por que eu não vou acreditar? E aí as pessoas vão usando indiscriminadamente, sem checar as informações. E isso vai gerando um monte de aberrações por aí, inclusive em produção acadêmica. Aqui, o texto que eu trouxe, ele traz um exemplo muito interessante. Ele dá alguns exemplos, né, para falar dos achados que ele encontrou. E aí ele fala de um que é na área jurídica, que é de um cara que era advogado, e ele tinha um professor, e ele resolve pedir para o ChatGPT uma lista de acadêmicos da área jurídica que tivessem acusações de assédio sexual. E o ChatGPT deu uma lista para ele, e o professor dele estava na lista.
E ele pediu, então, que o ChatGPT desse a fonte. E o ChatGPT deu a fonte de textos de revista, tudo inventado. Assim, cara, isso é gravíssimo. Você imagina, você acaba com a reputação de uma pessoa. É muito sério. E assim, esse é um dos exemplos que esse estudo dá. E depois eu vou falar mais uma coisinha sobre esse texto também, que eu achei interessantíssimo, mas enfim. É isso, essa discussão, para mim, ela é fundamental nos dias de hoje. A gente tem que estar muito, muito atento com relação a essas questões de desinformação e como que a coisa pode ir crescendo, inclusive nessa coisa de a gente gera um texto aqui por inteligência artificial, que depois também vai ser usado pela inteligência artificial para gerar outros e outros, e a gente vai criando um Frankenstein, né? Como é que a gente faz para controlar isso? É muito difícil, né? Enfim, eu tô preocupada com essas questões. Eu imagino que os textos de vocês que vocês trouxeram também vão dialogar um pouco com essa ideia, né? Bom, a gente então vamos fazer o seguinte. Vamos fechando esse bloco. Eu deixei para o final um spoilerzinho do texto. Eu quero que vocês vejam o texto. Aliás, todos os textos que a gente traz aqui, a gente quer que vocês vejam, né? Claro. Por isso que a gente fala aqui nome, sobrenome, a gente dá toda a referência, né? Esse aqui que vocês vão encontrar na revista Aracê, depois a gente coloca o link lá na descrição do episódio para vocês. Mas eu achei curioso. Eu sou do texto, né, gente? Falei para vocês. Eu achei muito curioso a maneira como esse texto está construído, porque ele é um texto que não é coeso, ele não está bem amarrado, ele tem questões que me pareceram não vindas de mãos humanas. Então, eu quero que vocês vão lá depois e leiam e tirem as suas próprias conclusões e me digam o que vocês acham. Esse texto, esse mesmo texto que discute isso, ele tem partes, pelo menos algumas partes, que não foram feitas por mãos humanas? Eu acredito que sim. E eu achei muito, muito curioso que o próprio texto que discute essas questões também lança a mão na construção do próprio texto da inteligência artificial. Gente, essa discussão é imensa, mas aqui foi só um pedacinho da discussão que a gente pode continuar e vamos continuar. Então, no próximo bloco, que aí a gente... a semana que vem vocês vão poder acompanhar com a gente, tá bom? A gente está fazendo esses bloquinhos pequenininhos para vocês poderem ficar com a gente toda semana, tá bom? Agradeço aí a audiência e aguardo vocês no próximo bloco semana que vem. Um beijo e um ronron do gato para vocês. Tchau, tchau.